Bem, pessoal, eu vou estar fazendo a resolução, disponibilizando agora a resolução dessa questão B8 da lista 3. Isso a pedido de algumas pessoas, certo? Onde a mesma diz o seguinte: o engenheiro Menek Midanelin ficou responsável pelo desenho do projeto do mais novo condomínio que será construído em Juazeiro do Norte, referente ao programa Minha Casa Minha Vida, que contará com um total de 100 casas, todas idênticas e construídas sobre lotes com formatos de paralelogramas. Olha só, nessa primeira parte, né, eu vou botar até aqui, ele já deu duas informações importantíssimas sobre né, os lotes, certo? Sobre esses lotes. Primeiro, são 100. Né? Se são 100 casas, logicamente que precisaremos de 100 lotes, certo? Então são 100 lotes. Vou destacar essa informação aqui. 100 lotes, todos idênticos, né? E formatos de paralelogramos. Então, olha só, 100 lotes com formato de paralelogramos e todos idênticos. Idênticos a gente entende como sendo congruentes, tá? Congruentes. Qual é a vantagem de estar dizendo que são lotes idênticos, congruentes? Significa que a gente só precisa fazer cálculos para um deles. E depois, qualquer resultado que quisermos multiplicar, que obtivermos, multiplicar por 100. Certo? Isso no sentido de área, tá, pessoal? No sentido de área ou perímetro, seja lá o que for. Bem, e aqui ele continua, ó. Note que eu já destaquei essa informação para que quando eu for resolver a questão já ter isso bem claro, sem precisar voltar à leitura do enunciado, certo? Para facilitar seu trabalho, ele desenha figuras planas semelhantes aos lotes no GeoGebra. Então, olha só, ele desenha figuras, né? Figuras, logicamente que como ele vai fazer um desenho, uma representação dessa região onde tem esses 100 lotes, né, como um desenho, como um projeto, logicamente que ele vai desenhar todos esses 100 lotes, né? E aí ele diz aqui que são figuras planas e semelhantes. Então, como ele disse que são figuras semelhantes e planas, logicamente que para ser semelhante a um paralelogramo tem que ser um outro paralelogramo, certo? Então, no GeoGebra, tá, pessoal? Sem paralelogramos. E ele diz que semelhantes aos paralelogramos que representam esses lotes. E aí, pessoal, como são semelhantes a esses aqui, certo? A gente tem novamente que os paralelogramos do desenho são todos também congruentes entre si, tá? E semelhantes aos paralelogramos reais, né, que são os terrenos, né, os lotes, tá certo? Então note, pelo enunciado a gente anota que possivelmente nossos cálculos serão feitos a partir daqui, ó, do desenho do engenheiro, do Menek, certo? Isso fará com que em algum momento a gente precise pensar, né, em usar semelhança para resolver a situação, tá certo? Continuando. Sendo que, né, ó, desenha aos lotes, desenha figuras planas semelhantes aos lotes no GeoGebra, sendo que 3 vértices de uma dessas figuras, olha aí, ó, tá vendo? Ele já dá informações sobre sobre um, né? Apenas um, justamente, né? Como são todos iguais, no caso no desenho do engenheiro, como são todas figuras iguais, paralelogramas iguais, né, idênticos, só precisaremos saber informações de um, porque aí qualquer resultado sobre esse um poderá ser multiplicado por 100. Tá certo? Então vamos lá. Sendo que 3 vértices de uma dessas figuras ficam posicionados de forma que um deles tem abscissa 7 e pertence à reta 6x mais 7y igual a 42.
Eu vou destacar logo essa informação aqui, tá, pessoal? Eu vou chamar esse vértice, esse primeiro vértice desse lote que está sendo destacado, né, desse desenho que está sendo destacado, eu vou destacar como sendo o vértice de abscissa, né? Abscissa 7 e ordenada desconhecida, eu vou chamar de Y nesse caso. Onde esse vértice A pertence a essa reta R, cuja equação está sendo dada como 6x, né? 6x mais 7y igual a 42, certo? Continuemos, né? Continuemos a nossa leitura, olha só. Já os outros dois vértices são pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares, cuja abscissa de um é 2 e a ordenada do outro é 6. Então, olha só que tranquilo. Ele diz que os outros dois vértices, lembra, é um paralelogramo que foi destacado, que está sendo destacado apenas 3 vértices. O quarto vértice não está sendo destacado, tá? Bora lá. Um outro vértice que eu vou chamar de B, ele diz aqui que tem abscissa 2. A ordenada eu vou chamar apenas de Y também. O outro vértice, o terceiro vértice destacado, que eu vou chamar de C, ele diz aqui que a ordenada é 6, certo? Então, está aqui. E a abscissa eu vou chamar apenas de X. Como ele diz que ambos os vértices pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Vou destacar aqui. Cuja equação a gente já conhece. A gente sabe qual é a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares. É dada por y igual a x. O significado dessa equação, né, como eu já falei várias vezes, ela nos diz que todos os pontos pertencentes a essa reta, né, a essa bissetriz dos quadrantes ímpares, terão abscissa e ordenada com valor igual, né? Mas aí a gente já vai deixar um pouco aí. Por enquanto, nesse primeiro momento, estou só destacando informações. Bora continuar. Pronto, a gente chega agora na condição, olha só. Sabendo que o Dandelin estima que para cada 2 metros quadrados de um lote haverá um gasto de 3 sacos de cimento, observa só um detalhe. Quando ele diz para cada 2 metros quadrados de, certo? Para cada 2 metros quadrados de, a gente subentende quando ele diz para cada 2 metros quadrados, esse 2 metros, aliás, esses metros quadrados, nos remete à ideia de área. E é sempre isso que a gente vai entender quando a gente se depara com uma unidade de distância ou de comprimento elevada ao quadrado. A gente subentende que quando essa unidade, metro, quilômetro, centímetro, seja lá qual for, estiver sendo acompanhada da palavra quadrada, a gente vai entender que se trata de uma área. Então, para cada área, a gente já vai considerar dessa forma, para cada área de 2 metros quadrados, né? E aqui tem mais um detalhe. De um lote, fica mais preciso se eu colocar de cada lote. Para cada 2 metros quadrados de cada lote, haverá o gasto de 3 sacos de cimento, certo? Esse de 1 aí, sendo uma questão de prova, essa questão poderia ser anulada por causa disso, tá? No caso, eu não vou desconsiderar essa questão, porque a pedido de algumas pessoas eu já disponibilizei, né? Já disse que a resposta correta é o item B, tá certo? O item B dela. Bora continuar. Então, pessoal, aqui vai entrar uma regra de 3, na verdade. Ele diz que para cada 2 metros quadrados vai haver um gasto de 3 sacos. 3 sacos. E aí ele diz, podemos afirmar que de acordo com essa estimativa, serão gastos, né? Ou seja, 3 sacos de cimento serão gastos. Aí faltou aqui, no total, certo? Com a construção de todas as 100 casas, faltou também deixar claro aqui no final a que se refere esses gastos, certo? A que se refere. E aí a ideia é que seja ao total de casas que serão construídas. No caso, as 100 casas, certo? Então é outra informação que eu estou adicionando a essa questão.
Bora lá. Então, olha só, logicamente que para a gente saber a quantidade T total, né? Total gasto de saco de cimento, é necessário a gente saber qual é a área total. A área total de todos os 100 lotes, tá? De todos os 100 lotes. Então, olha só, a gente precisa calcular a área da soma, né? Da soma dessas áreas, o valor da soma dessas áreas, né? Desses 100 lotes. Mas aí, como a gente sabe, não foram dadas informações, né, sobre medidas desses lotes. O que foram dadas foram informações sobre os desenhos semelhantes a esses lotes aqui, tá certo? E essas informações sobre esses desenhos semelhantes que nós estaremos usando para resolver essa situação. Bora então partir para a ideia. Bem, olha só. A ideia é o seguinte: existe aí o lote, né? Vou botar aqui 100, para botar um pouquinho maior aqui. Os lotes com formatos de paralelogramos, que é um total de 100 vezes um lote desse aqui, ó. Tem um formato mais ou menos assim. E aí, de forma que ele fez, foi fazer um desenho semelhante, né? Desenhozinho semelhante. Aqui é no desenho. Aqui. Ele diz que uma das coordenadas da y, uma outra coordenada, tá aqui, ó, tá aqui mesmo, é dada por 2y de b, e a última coordenada é dada por, é o c, né? É dada por x e 6, tá certo? O detalhe é o seguinte: ele diz no enunciado também que por esse ponto, né, que esse ponto aqui pertence a essa reta aqui, ó. Ele pertence à reta R, cuja equação é 6x mais 7y igual a 42. E esses dois pontos aqui, deixa eu destacar uma retinha passando por eles aqui, ó. Esses dois pontos pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares, cuja equação é dada por y igual a x. No caso do ponto B e do ponto C, pessoal, está muito tranquilo determinar quais são as coordenadas que estão faltando. Porque essa bissetriz, ela nos diz, essa equação y igual a x nos diz o seguinte, que esse x é igual a esse 6, né? A abscissa x igual à ordenada y. Então, logicamente, que C ficará sendo dado por 6 e 6. A mesma coisa com relação ao B. Como ele pertence a essa bissetriz dos quadrantes ímpares, nós temos aqui o seguinte, ó, que esse B nada mais será do que 2, né? E como a ordenada é igual a essa abscissa, será 2 e 2, certo? Aí alguém pode estar se perguntando, mas professor, por que a gente vai precisar das coordenadas desses 3 pontos aí? Pessoal, olha só, como eu havia dito, para a gente ter essa área aqui, que é a área de um lote, né? A gente, logicamente, vai precisar calcular. Como a gente não tem informações sobre medidas desse lote, a gente vai calcular a área da figura semelhante, que é o desenho, né? O paralelogramo do desenho do engenheiro. Qual é o detalhe? O detalhe é que para calcular essa área, certo? A gente pode simplesmente calcular a área desse triângulo aqui, ó, ABC, certo? E pelo fato de se tratar de um
paralelogramo, eu já falei isso, né, para vocês não só uma vez. Ao traçar esse AC, que é diagonal desse paralelogramo, tá? Ao traçar esse segmento AC, que é a diagonal desse paralelogramo, a gente vai ter a obtenção desses dois triângulos, esse e esse aqui, que são congruentes. Isso sempre acontece ao traçar a diagonal de um paralelogramo. A gente divide esse paralelogramo em dois triângulos congruentes. E como são triângulos congruentes, logicamente, triângulo com a mesma área. Certo? E aí é por isso que eu estou indo atrás das coordenadas dos vértices A, B e C. Para que, usando o determinante, eu possa calcular a área desse triângulo aqui e ter, dessa forma, né, a área de todo o paralelogramo. Tá certo? Bem, então bora atrás das coordenadas do vértice A agora. Deixa eu botar aqui. A gente sabe que A é dado por 7y e pertence a 6x mais 7y igual a 42. Substituindo as coordenadas de A nas variáveis x e y da equação da reta, né? No lugar do x vai ficar a abscissa de A, que é 7, e no lugar de y vai ficar o y mesmo, né? Que no caso é a ordenada de A. Igual a 42. Temos aqui 42 mais 7y igual a 42. Note que dá para subtrair em ambos os membros por 42, né? Ou seja, isolando o nosso 7y, teremos 42 menos 42. 7y igual a 0. E o único número, né, que ao ser multiplicado por 7 dá 0 é o próprio 0. Ou então podemos pensar em dividir tudo por 7. Né? 7 dividido por 7 fica apenas o y. E 0 dividido por 7 dá o próprio 0. E agora sim nós temos que esse vértice A tem coordenadas 7 e 0. Certo? Então olha só o que é que acontece aqui com o nosso desenho do paralelogramo. Ele será mais ou menos assim. Né? O vértice A está aqui, coordenadas 7 e 0 agora. O vértice B, coordenadas 2 e 2. E o vértice C de coordenadas 6 e 6. Destacando aqui o triângulo que a gente quer encontrar a área. Né? Logicamente que será muito vantajoso utilizar o método que envolve determinante. Certo? A área desse nosso triângulo ABC será um meio multiplicado por esse determinante formado com as coordenadas, né? Destacar aqui, ó, as coordenadas de A, B e C, né? A área do nosso triângulo. Então tá aqui, 701, 221, 6, 61. Desce o 7, vai o 6, sobe 1 e desce 1. Primeira diagonal principal dá 0, né? 6 vezes 0 vezes 1. Segunda diagonal aqui dá 14, né? 7 vezes 2. E a terceira diagonal principal dá 2 vezes 6 vezes 1, que é 12. Certo? E na nossa diagonal principal a gente tem aqui 14 mais 12, que é 26. Na nossa diagonal secundária, primeira diagonal secundária aqui, a gente obtém, vou botar aqui em cima, tá? A gente obtém 42. Segunda diagonal secundária, a gente obtém aqui 12, né? 6 vezes 2. E a última diagonal secundária dá 0. Na nossa diagonal secundária, temos 42 dá 54, né? 42 mais 12. Nós sabemos que o determinante nada mais é do que diagonal principal menos a diagonal secundária. Logo, esse determinante é 26 menos o 54. Subtraindo rapidamente aqui, 54 menos 26 dá 8, né? Na verdade, 6 para 14 vem 1 e 5 menos 3 dá 2. Então, nós temos aqui menos 28. Então, nós temos que a área desse triângulo será 1/2 multiplicado pelo módulo de menos 28. E a área desse nosso triângulo ABC nada mais é do que 1/2 vezes 28, que é igual a 14. Como nós sabemos que a área do paralelogramo é 2 vezes a área do triângulo,
nós temos que a área do paralelogramo nada mais é do que 2 vezes 14, que é o nosso próprio 28. Então observa bem que na nossa situação, pessoal, a área de cada desenho que o Menaechmi fez, né, fez lá no plano cartesiano, é igual a 28, deixa eu destacar aqui, viu? Unidades de área, certo? Unidades de área. 28 unidades de área. Então, logicamente que essa não é a área que nós utilizaremos aqui, ó. Deixa eu destacar para vocês. Não é a área que a gente vai utilizar aqui, né? Porque essa área total aí é a área dos lotes, né? A soma das áreas de todos os lotes. Mas com essa informação aqui, né? Bora voltar aqui pro desenho original. Com essa informação aqui, lote, né? Tá aqui agora o nosso desenho, cuja área é 28 unidades de área. Com essa informação, nós podemos tranquilamente chegar na área de cada lote, certo? Bora só observar o detalhe. Bora para os dados. Considere que no desenho, Dandelin considera, olha só, no desenho Dandelin considera cada unidade do plano cartesiano como sendo 2 metros, certo? E a gente está observando o seguinte: cada unidade do plano cartesiano corresponde a 2 metros. Então, uma unidade do plano cartesiano corresponde a 2 metros. Um detalhe que a gente pode tirar daí é que cada uma unidade de área vai corresponder a quanto? Aí a gente deve entender o que é que significa unidade de área, certo? Quando eu digo aqui que esse paralelogramo aqui, esse desenho, essa figura, né, esse paralelogramo corresponde a 28, tem uma área que é igual a 28 unidades de área, eu estou dizendo que esse paralelogramo tem a área dele igual a 28 vezes um quadrado, olha só, viu? Um quadrado, certo? Cujo lado é uma unidade e o outro lado é uma unidade. E a área desse quadrado, a área de um quadradinho desse aqui, ó, é justamente o que nós chamamos de uma unidade de área. Tá certo? Então, quando eu digo assim, que esse paralelogramo tem 28 unidades de área, significa que esse paralelogramo ele tem a área dele igual a 28 vezes a área de um quadradinho desse aqui. Tudo bem? Bem, se a gente levar agora para o tamanho real, o que é que nós teremos aqui? Teremos que cada quadradinho de uma unidade de área vai corresponder a um quadrado, é o que ele está dizendo aqui, ó. Vai corresponder a um quadrado, uma unidade é um lado, né? Ó, é um lado do quadradinho pequeno. E esse lado, cuja medida é uma unidade, vai corresponder no tamanho real a 2 metros. Logicamente que esse lado, cuja medida é de uma unidade, vai corresponder aqui também a 2 metros. Então, olha só, para cada uma unidade de área, nós teremos 2 vezes, ou seja, 2 vezes 2, né? Teremos uma área de 2 vezes 2, que é igual a 4 metros quadrados. Então, nós temos aqui, ó, 4 metros quadrados. E agora, tranquilamente, poderemos fazer o nosso cálculo. Uma unidade de área corresponde a 4 metros quadrados. 28 unidades de área vai corresponder a x. X não, vou chamar de Pzinho. E aqui fazendo a regra de 3, né? Meios por extremos, nós temos que esse Pzinho, né? Que vai ser a área de um lote, né? Certo? Esse Pzinho será simplesmente 4 vezes 28. 4 vezes 8 dá igual a 32, vai 3. 4 vezes 2 dá igual a 8, né? 8 mais 3 dá 11. 112 metros quadrados será a área de um lote.
tá certo? De um lote, olha só, será a área de um lote, certo? Aí a gente deve lembrar que são um total de 100 lotes, né? Como a gente sabe que a área total, que é o que ele quer lá, a área total é 100 vezes a área de um lote, ou seja, 100 vezes 112 metros quadrados. Em outras palavras, a área total vai ser 112, 11.200, não é verdade? Metros quadrados. E aí o que nós sabemos? Nós sabemos, né, da nossa regra de 3, que foi destacada lá no início, ó. Bora pegar ela aqui, ó. Dessa regra de 3 aqui, ó, o que nós sabemos? Bora botar lá embaixo como estava. Dessa regra de 3, nós sabemos o seguinte: para cada 2 metros quadrados, vai corresponder a um gasto de 3 sacos. 3 sacos de cimento. E para o total de 11.200 metros quadrados, vai corresponder a um gasto T de saco de cimento. Fazendo aqui meios por extremos, o que nós obtemos é o seguinte: 2 vezes T igual a 3 vezes 11.200. É isso. Fazendo aqui, ó, primeira multiplicação, tá? 2T igual 11.200 vezes 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 dá 6. Tá aqui, ó, 33.600. Dividindo tudo por 2, né? Sobre 2. Bora fazer essa divisão rapidinho. Aqui dá 1 e uma vez aqui sobra 1, né? 13, né? Desce 3. Aqui dá 6, né? 3 dividido por 2 dá 6. E 2 vezes 6 dá igual a 12, sobra 1. De novo, desce o 6. É isso. 16 dividido por 2 dá 8. Certo? E 8 vezes 2 dá 16. Desce esse primeiro 0. E 0 dividido por 2 dá 0. Sobrando 0. Desce o último 0. E 0 dividido por 2 dá 0. Tá aí então, pessoal. 16.800, né? A nossa resposta é o item B. Total 16.800 sacos de cimento, tá certo? Espero que todas as pessoas que vejam essa resolução consigam compreender, tá bom?